Oi, bom dia. Eu sou Luma, da Comissão Científica da 13ª Semana de Biblioteconomia. Podia ser a 30ª, ainda não. A gente vai começar agora, hoje de manhã. Nós temos 2 falas preparadas. Uma com a Vânia, que é de um projeto chamado Biblioteca. Ela vai falar um pouquinho melhor para vocês sobre eles. E outra com as bibliotecárias da Fábrica de Cultura, a Adriana e a Natália. Elas vão falar um pouquinho sobre o projeto delas também. Eu vou chamar a Vânia para vir aqui falar com a gente. A Vânia, ela é bibliotecária no Sistema Unibis, né? No projeto Bibliotec. Ela é aqui formada pela ECA, então é uma antiga da casa, né? Ela foi nossa... Eu ia falar conterrânea, gente, péssima. Foi nossa colega de curso anteriormente. E tá funcionando? Para mim não tá voltando. Ela vai falar um pouquinho melhor para vocês. Eu vou passar o que ela pediu dos projetos sobre ela. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É a primeira vez que eu falo para... Na verdade, não é a primeira vez, não. A primeira grande rascada que a ECA me colocou foi em 2005. Luiz Milanese era diretor daqui e resolveu fazer a colação de grau, coisa que não tinha até aquela época, né? Aí ele mandou e-mail para todos os alunos. Olha, gente, vamos fazer uma homenagem para o Jair Borim, que é o Departamento de Jornalismo, que havia falecido recentemente. Eu havia tido aula com ele, né, aula optativa, e cada um escreve uma redação. Aí a gente vai eleger a melhor redação e no dia da colação de grau a gente lê a redação. Aí eu fiz a redação e mandei. 10 dias depois me liga a secretária: olha, Vânia, sua redação então foi escolhida, tá? Você vai ler. Aí eu falei: caramba, mas eu nem votei nem nada. Ela falou: não, só foi a única. Eu falei: como é que... Aí eu pensei comigo, né? Falei: 15 alunos no noturno, 15 no noturno, 20 no diurno de biblioteconomia, e só eu mandei a redação. Fiquei muito puta, mas tudo bem. Tá bom, então eu nunca fujo, né, as responsabilidades. Mandou, vou cumprir, tá bom. Então, Vânia, dia tal hora, no Teatro da Colmeia. Eu falei: Teatro da Colmeia? Falei: tá bom, Teatro da Colmeia, vamos lá, né? Cheguei mais cedo, eu, meu marido, filho, né? Porque, né? Aí entrei, era toda a ECA. Era a colação de grau da ECA. Era o pessoal de jornalismo, era o pessoal de música, editoração, caramba 4, tudo que você puder imaginar, comunicação, arte, né? Aquele auditório lotado de gente. Aí o mestre de cerimônia chegou para mim e falou assim: olha, a única coisa que você vai mudar é isso aqui, tá? Porque não seria a oradora da turma. Porque eu não fui escolhida pela turma. Eu fui a única que deu a homenagem pro professor Jair Borim. Eu falei: tudo bem, então vamos lá, né? Nunca vou esquecer. Eu só escutava os outros alunos: quem é? Quem é? Quem é? Agora, o professor Odomiro Vergueiro estava na plateia. Agora vamos chamar a pessoa que vai fazer a oração, não sei o quê. Ele arregalou um olho desse tamanho, Vânia, não sei o quê. Ele arregalou um olho desse tamanho. Aí eu subi no púlpito, né? Nunca esqueço. O mestre de cerimônia estava atrás de mim, aquele monte de gente que estava pai, mãe, aluno, tio, irmão, filho, todo mundo tirando foto. Eu só escutei ele atrás falando assim: respira. Aí eu fiz assim, aí respirei, aí comecei a ler. Mas depois daquele dia eu falei assim: olha, nunca mais eu me... Se alguém falar assim pra mim: olha, vai ter um sorteio depois, que não escrevo mais nada, não participo de sorteio, não vou entrar mais nessa. Bom, agora vamos ao que interessa, que seria a biblioteca. A biblioteca, a gente não chama de biblioteca, a gente chama de espaço de leitura. O que aconteceu para se formar na biblioteca? 2 israelenses, professores israelenses, eles montaram uma empresa, uma startup, que estava desenvolvendo aqueles aplicativos para direção autônoma. Tá?
Então, eles bolaram lá os algoritmos, não sei o quê, e inventaram essa tecnologia. E eles venderam para a Intel, na época, por uma grana considerável. E pegaram uma parte desse algoritmo e começaram a desenvolver um dispositivo que a gente pudesse usar e que pudesse permitir com que a pessoa lesse qualquer coisa. Então, o que é... a gente fala óculos Orcam, mas não é um óculos, é um dispositivo. Infelizmente eu não pude trazer, porque ele custa $4.500 e o seguro não permite que... Eu não sou funcionária da casa, eu sou PJ, né? E só os funcionários é que tem um seguro que possa permitir com que trouxesse. E hoje, e a data também do evento, não sei se vocês sabem, mas a Unibis é uma casa judaica, de cultura judaica, né? E hoje e amanhã é o dia do Yom Kippur. É um dos maiores, o segundo ou terceiro maior feriado da comunidade. Então, hoje e amanhã eles não trabalham de jeito nenhum. Nem eles, nem a gente. Semana passada teve o Rosh Hashanah, né? Então, também não trabalhamos. Então, é legal por causa disso, mas... né, então, eu não pude trazer o dispositivo para vocês poderem conhecer. O dispositivo é esse, tá vendo? É um óculos, é um dispositivo do tamanho de um pendrive. Ele pode ser, ele tem um ímã, então você pode colocar o gancho em qualquer óculos. Então, se a pessoa tem problema de baixa visão, então usa algum tipo de óculos de grau ou de sol, você coloca o gancho e você acopla o dispositivo. O que o dispositivo faz? Ele tem uma lente na frente e atrás ele tem o áudio. Então, com a lente, você aponta para onde você quiser, aponto para cá, ele vai saber que eu quero ler aquilo. Aí ele dá um bip, dá tempo de você tirar o dedo, ele tira a foto, digitaliza e lê para você. Então, ele lê qualquer coisa. Placa de rua, placa de ônibus, qualquer coisa. Livros, eu só não leio letras cursivas, letra de mão. Mas eles já estão desenvolvendo um OCR mais sofisticado para a leitura de mão também. Criado em 2018, a biblioteca foi criada por essas 3 empresas, pela Unibis, pela Mais Automotiva e pela Orcam, que é lá de Israel. O que a gente percebe com a criação da Unibis? A gente percebe que 2 israelenses tinham a tecnologia, uma empresa aqui da comunidade judaica queria disponibilizar, vender o dispositivo. E como é que você vai fazer a apresentação desse dispositivo? Eu nunca esqueço, o dono da Mais Autonomia, ele falou assim, eu não posso bater na Rede Globo e falar assim, olha, eu tenho 8 dispositivos, você faz um comercial para mim? Não dá, né? Então, qual foi o grande lance da Unibis? A Unibis é um centro de cultura, tem teatro, tem cinema, tem um lounge maravilhoso, tem Wi-Fi, tem... Então, não tinha biblioteca. Então, vamos montar essa sala de leitura. Eu entro com o espaço, você entra com o dispositivo, aí vem lá um arquiteto que entra com o layout, aí a Migrone entrou com a iluminação, todos da comunidade. Então, eles acabaram montando a biblioteca baseada na doação da comunidade judaica, para poder possibilitar com que as pessoas que tinham problema de visão, baixa visão, pudessem ler. Só que a ideia do dono da Mais Autonomia era essa, que a gente possibilitasse ao deficiente visual ler as obras que foram para o cinema. Então, era muito engraçado que a gente arrumava os livros nas estantes de acordo com o assunto, e ele queria que eu arrumasse de acordo com o cinema. Então, ele ficava juntando todos os livros que tinham ido para o cinema, que tinham virado filme. Que ele queria que o deficiente visual pudesse ler o filme. Então, era uma bagunça. Então, toda vez que ele ia lá para tirar foto, para evento, não sei o quê, ele tirava esse com aquele outro, porque ele juntava tudo e falava, não, deixa assim na estante. Aí eu olhava, tá bom. Ele ia embora, eu arrumava de novo. Aí
2 semanas depois, ele trazia a Rede Globo. Aí ele olhava para mim, juntava os livros, põe aqui. E aí, uma semana depois, vinha a Rede TV. Aí ele falou assim, até um dia que ele falou, eu falei para ele, não adianta, a gente tem que... eu tenho que possibilitar a recuperação do livro. Então, se a pessoa pede para mim o livro, o Morro dos Ventos Uivantes, eu vou lá, você vai editar? Você está colocando tudo... Aí ele, então tá. Foi assim que a gente conseguiu. Mas foi semanas, assim, nessa discussão. A Unibis Cultural é um prédio lindíssimo que fica na Oscar Freire. Quem não conhece, vale a pena conhecer. É em forma de torá, tá vendo? É um pergaminho, certo? Então, todo o prédio é voltado para a comunidade judaica. Até 2016, 16 mais ou menos, ele era a Casa de Cultura de Israel. E ele era voltado mesmo só para a comunidade. Só que eu acredito que um prédio deste tamanho, com essa infraestrutura, só para eventos judaicos da comunidade, acabava sendo subutilizado. Foi aí que o Bruno Assami, que já foi do MASP, já foi da Tomi Otaki, e ele tem uma pegada de cultura muito forte, aí eles resolveram mudar o nome para Unibis Cultural e abrir a casa para a população em geral. Então vale muito a pena o pessoal conhecer. Foi inaugurada, o prédio é de 2003, né? Ela é muito grande, 6 mil metros de área, de metro quadrado de área construída, tem estacionamento no subsolo, tem uma área em cima que o pessoal faz yoga, vai tai chi, tem um lounge com uma cafeteria maravilhosa, tem exposições e a biblioteca fica lá no fundão, né? No lounge, no térreo. Então, toda essa infraestrutura, ela foi voltada realmente para isso, para que o deficiente visual pudesse ler todas as obras que tem no imaginário. Por que a gente fala isso? Por exemplo, mês passado, foi uma monja francesa falar sobre meditação e silêncio. E toda vez que ela dão palestras lá, eles acabam doando um livro para a biblioteca. E quando é que isso vai virar audiobook? Monja francesa, que eu nunca ouvi falar, falando sobre silêncio. Não tem apelo comercial. Então, o que não tem apelo comercial, dificilmente... Braille ainda é mais fácil, né? Porque tem as impressoras novas, não sei o quê. Mas audiobook é mais difícil. Então, é para isso que eles criaram a biblioteca. Temos mais ou menos 2.400 obras. Começamos com 200 volumes. Eu fui a última a chegar na biblioteca. Muito engraçado. Quando eu cheguei, a biblioteca já estava pronta. Eu cheguei faltando 3 dias para a inauguração. Eu cheguei, juro por Deus, eu fui contratada por telefone. Você é a Vânia? Sim. Você é bibliotecária? Sou. Tá com o registro? Tô. Então tá, é o seguinte, eu tenho 300 livros aqui para catalogar. Quanto você cobra? Tanto. Então tá, dá para você vir amanhã? Porque vai inaugurar dia 1º, era dia 26, uma coisa assim. Falei, como é que é? E era de fevereiro, quer dizer, 26, 28, 1º. Não tinha nem 29 e 30 para dar uma, né? Falei, como é que é? Não sei o que, não, suave. Só catalogar e tranquilo. E a inauguração vai ser forte, que vai ter o Márcio Canuto foi na inauguração, sabe? Falei, não, beleza, Márcio Canuto, vamos lá, né? Aí cheguei, até brinquei, né? Até falei pro meu marido, ainda bem que nem contratado por telefone, nem viram, tem um negócio de aparência, não sei o que, nem contou. Falei, ótimo, joinha, vamos lá. Aí cheguei lá, eles têm uma infraestrutura legal, mas, a biblioteca já estava criada. O vão, onde eu coloco o livro, tem quase 80 centímetros, dá para mim colocar 3 fileiras de livro. Você está entendendo? Eu tenho que colocar todos os livros bem aqui na beiradinha. Se alguém chegar e fizer assim, vai empurrar lá para... Aí eu olhei aqui e falei, então, tá. Aí a gente começou a encher aquelas prateleiras. Ficou tão michuruca. Aí no dia que eu olhei, no dia da inauguração, eu falei assim, porque, nossa, 300 livros, livro pra caramba. Daquele estante não era nada. Aí vira meu chefe e falou assim, a Rede Globo tá aí. Isso
Micharia de livro, não tem problema, vamos encher de livro. Aí tinha uma outra biblioteca no segundo andar, todo em hebraico, sabe? Não entendia nada do que estava escrito. Vamos pôr os livros lá. Então, metade, eu nunca esqueço na inauguração, quem tirou foto, metade está catalogado, com etiquetinha, outra metade tem nada. Aí, bom, beleza, inauguramos a biblioteca. O legal da biblioteca é que o público que a gente pensava que a gente ia ajudar se tornou outro público. Por quê? Eu não recebo muita gente que quer ler livros que foram para o cinema. Eu recebo gente que quer ler extrato bancário. Eu recebo gente que quer ler... eu tenho 2 pessoas aqui na FEFELET que fazem pós-graduação, e elas levam as apostilas para lerem as apostilas. Elas pegam lá no CA delas lá e levam lá embaixo do braço. Tem gente que é de determinada religião, que vai lá para ler também os livros da religião dele. Tem uma mulher que é testemunha de Jeová que vai lá para decorar o hinário, lá, sei lá como é que chama, das músicas. Quer dizer, cada um tem uma necessidade diferente. E não tem nenhum que fala assim, eu quero ver o vento levou, quero... Sabe? Então, é muito legal. E cada dia a gente recebe uma pessoa diferente, uma história diferente para contar para a gente, porque a gente acaba compartilhando, né? Eles acabam contando coisas da vida deles para a gente, então é muito legal. O espaço é bem grande, não tanto quanto necessário, porque a nossa taxa de crescimento é de 15%. Eu consigo crescer rápido a biblioteca, bem rápido. Por quê? Não sei se vocês conhecem da Unibis. Já ouviram falar da Unibis? A Unibis Social, a cultural é de 2003. A social tem 104 anos. Ela foi criada pelas senhoras judias que estavam em São Paulo e que recepcionavam os imigrantes. E elas arrecadavam dinheiro para ajudar esses imigrantes a não passar necessidade. E como é que elas ajudam? Como é que elas conseguem dinheiro? São os bazares da Unibis. Então é tipo o Exército da Salvação, Casa André Luiz, então tem 8 caminhões, você liga, agenda, vai, pega, retira. Então eu tenho livro que não acaba mais. Nunca esqueço Sebastião Salgado, que é aquele grande fotógrafo. Eu não aguento mais ver livro do cara. E o livro é 800 pau. E fala, não, já tem. Não, já tem. Sabe? Porque já tem. E outra coisa, a biblioteca é para deficiente visual. Não quero Sebastião Salgado, desculpa, velho. Tá entendendo? Então, por quê? Porque a quantidade de doação é muito grande. Então a gente consegue, sem dinheiro nenhum, porque a biblioteca não tem budget, não tem orçamento nenhum, a gente consegue crescer o acervo todo mês. E a gente, às vezes até, que nem Racionais. Racionais entrou na lista da FUVEST, acho que do ano que vem, não sei. Então, eles foram lá fazer o lançamento do livro. Opa! Então, obrigado. Tá. Carolina, Quarto do Despejo, também entrou. A gente já conseguiu 3, porque alguém leu, porque entrou, já leu e doou. Então, já tem 3. Você está entendendo? Então, eu consigo crescer o acervo. É muito legal. Então, é bacana por causa disso. A gente tem essa... O que ela faz? Quais são os serviços que a gente oferece? É o acesso ao dispositivo, empréstimo de livros, espaço de leitura, e a gente usa o WhatsApp para renovação. Então a pessoa não precisa ligar, manda uma mensagem, tem um telefone, tal livro, mais 10 dias, não tem problema nenhum. A gente tem essa facilidade. Tem até espaço de amamentação, a gente faz tudo lá. Então, e eu tenho 8 dispositivos. Na foto, são 2 os modelos. Tem o modelo de cima, que é aquele com ímã, né? Que é o mais novo. E o modelo de baixo, ele tem uma base. Tamanho de tamanho do celular, mais ou menos. Que é a base que você conecta fone de ouvido, essas coisas. E você carrega através dessa base. Só que essa base tem um fio, tipo assim, você tem que acoplar o fio aqui para você colocar o óculos. Então, o novo modelo é melhor. O que esses modelos fazem? Bom, eles leem instantaneamente, tá? Qualquer superfície, desde que sem ser letra cursiva. Eles reconhecem produtos, ele reconhece cor. Então, se o deficiente visual vai sair com uma meia branca, uma meia preta, não vai sair mais, porque ele vai apontar para a meia, ele vai falar que cor que é. Se ele vê que não tem nada escrito, ele vai entender que você quer saber a cor. Então, ele vai te falar a cor. Se você faz assim, mesmo sem relógio, ele sabe que você quer saber as horas.
Se você demora um pouco mais, ele dá a hora e o dia. Se eu estou com o dispositivo e alguém se aproxima, ele me informa, tem presença, detecção de presença. Então ele vai me falar, tem um homem e uma mulher na sua frente, tem uma mulher na sua frente, uma mulher e uma criança na sua frente, ele detecta até o gênero, né? Se são pessoas do meu convívio, eu posso nomear até 100 rostos. Então, em vez dele falar tem uma mulher, eu vou falar Rosana está na sua frente. Ele vai identificar a pessoa, que é para não pegar você desprevenido. Então, a gente tem óculos desse, por exemplo, do Senai, e na recepção. Então, a recepcionista é totalmente cega, a pessoa chega lá, pois não, senhor. E a pessoa fica olhando, pô, como é que ela sabe que é um senhor? Como é que ela sabe que é uma pessoa? Por causa do dispositivo. Ele identifica também... eu posso mudar a voz da narrativa. Então, default é a voz masculina, mas eu posso mudar a narração para uma voz feminina. Ele é trilingue, o novo. Inglês, português e espanhol. Ele lê código de barra. Então é até engraçado que até nos livros tem um código de barra, né? Então você passa só você passar o dispositivo, ele já vai falar o que está cadastrado lá na GS1 Brasil. Nome do livro, nome do autor, tudo está cadastrado lá. Mesma coisa uma lata de sardinha. Uma lata de, sei lá, seleta. Você está com uma lata redonda na mão, você não sabe se é leite condensado, se é ervilha, se é palmito, ele vai falar o que é. O que eles fizeram? Aquele primeiro que tem a base, você pluga o fone de ouvido, né? Por quê? Porque ele fala relativamente alto. Então, se eu estou com o óculos aqui e tiver alguém do meu lado, ele vai escutar o que eu estou lendo. Então, às vezes, você quer privacidade, né? Não quer que a pessoa escute o que você está lendo. Então, você põe um fone de ouvido. A mesma coisa se você estiver num restaurante. Está lendo a carta, o cardápio, né? Aí, muito barulho, você não vai escutar o dispositivo. Então, você põe o fone de ouvido. Na segunda versão, já é Bluetooth. Então, você já coloca o seu fone. Como ele é pequenininho, não tem lugar para encaixe nenhum. A bateria dele dá autonomia de 4 horas. Carrega em 20 minutos. Então, como a gente tem muito dispositivo, a gente tem 8, então, mesmo que uma grande quantidade de pessoas compareçam na biblioteca, a gente ainda consegue atender todo mundo. O mais difícil é a pessoa, por exemplo, se a pessoa for cega desde nascença, ela não tem o costume de ficar parada. Ela conversa com você assim, o tempo todo. Que parece que é um radar, que ela está tentando escutar o que está acontecendo ao redor. Ela fica o tempo todo assim. Então, o mais difícil é a pessoa se posicionar. Mas a gente já providenciou suportes, né, tipo aqueles de Bíblia, né, segurar a Bíblia. Então, você põe o suporte ali e, às vezes, com um toque de dedo, se ela encaixar bem no meio das páginas, ela consegue ler as duas páginas. Ele lê essa daqui, aí passa para aquela, e aí ele fala fim da página, e você vira a página. É muito legal. Eu acho legal porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então é muito legal porque a gente pode ter uma gama muito grande de... Por exemplo, Mackenzie foi lá para fazer uma pesquisa, porque está tentando colocar na escola Mackenzie, não na faculdade, mas na escola, para dar acessibilidade para as pessoas que têm deficiência. O que eles têm agora? Um monitor para cada aluno com deficiência. Então fica financeiramente muito caro. Então, com esse projeto que eles estão desenvolvendo, vai dar autonomia para o deficiente, para ele poder estudar, para ele poder ler o que ele quiser dentro da escola. É o que a gente oferece, né? A gente oferece livre acesso, empréstimo de até 3 obras, por 40 dias no máximo. A biblioteca funciona das 10 às 5, que é o horário que eu estou lá, para empréstimo e utilização do dispositivo. Para devolução, a gente tem uma caixa de devolução que fica aberta enquanto a casa está aberta. E a casa abre de terça a domingo, das 10 às 7. E eu convido vocês, então, se vocês quiserem conhecer o dispositivo, é muito legal a casa. A casa como é que fala? É de livre acesso, a gente tem rampas, tem elevadores. O pessoal da recepção é fluente em Libras. Eu ainda estou arranhando um pouco, ainda estou fazendo as aulas com elas, né?
Então a gente tem capacidade de atender qualquer tipo de deficiente. Tá? Obrigada. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Uma pergunta? Então eu vou contar uma história. Posso? Uma coisa que eu aprendi lá, rapidinho, com a Lucilena Galvão da Nova Acrópolis. Se vocês puderem assistir essa mulher no YouTube, que ela é lá de Brasília, ela é fantástica. Ela contou uma historinha do Buda Siddhartha Gautama, né? E que ele tinha um discípulo muito amado, muito prestativo, chamado Ananda. E Ananda uma vez falou assim, mas senhor, o senhor é tão inteligente, o senhor tem tanto conhecimento, tanta sabedoria, e esse mundo todo está precisando de tanta gente, de tanta coisa boa aí. Por que você não passa isso para as pessoas, para todo mundo? Porque ele passava só para os discípulos dele, né? As pregações eram para os discípulos e para poucas pessoas que queriam escutar. Aí que Siddhartha Gautama olhou para ele, deu risada, falou assim, e saiu. E no seguinte ele falou, Ananda, vem cá. Aí Ananda, pois não, senhor. Falou, sabe aquele povoado que tem ali embaixo? Aí Ananda falou, sei, sim, conheci. Vai fazer um favor para mim. Você vai lá e pergunte para todos os pais de família o que mais eles desejam no mundo. Não, pois não, mestre, estou indo lá. Aí foi lá, passou em todas as casas, de noite voltou. Falei, tá aqui, mestre, tá aqui o resultado. Aí ele falou assim, tá aí, o que você tem para mim? Ó, mestre, de 50 pessoas que eu entrevistei, 40, o que mais elas querem é uma vida boa, mais dinheiro, mais conforto, uma casa melhor. Ele falou, legal. Aí ele falou assim, dos 20 que sobraram, 10 querem saúde. Saúde para eles, saúde para a família, saúde para os amigos. Ah, beleza. E dos 10 que sobraram, 5 querem casar os filhos bem. Querem casar os filhos com pessoas de bem, pessoas bacanas. E os outros 5 querem uma vida longa. Aí Siddhartha falou, só isso? Só, mas 50 está aqui, os 50 que você pediu. Mas ninguém pediu conhecimento, ninguém pediu sabedoria? Aí a Ananda falou, não, ninguém pediu nada disso não. Aí falou, tá vendo, Ananda, como é que você quer que eu dê uma coisa que ninguém está procurando? Quer dizer, mesmo que eu queira dar conhecimento, que eu queira dar sabedoria, ninguém quer receber. Então, com relação à biblioteca, eu tenho exatamente essa história na cabeça. Eu não posso enfiar o livro na cabeça dos outros. Eu não tenho como falar assim, gente, tanto é que eu, nessas minhas andanças, catanças de livro, eu recebi da editora Cortese 5.000 volumes, era para mim dar de grátis. Tem uns 200 lá que ninguém quer. Está entendendo? Então não tem como eu dar uma coisa se a pessoa não quer receber. Então o que eu acho que a gente tem que fazer primeiro é fazer com que as pessoas queiram a biblioteca. Não adianta eu fazer uma puta biblioteca linda e maravilhosa se eu não tenho. Eu acho que se você construir no indivíduo a necessidade da biblioteca, o indivíduo vai encher o saco do governo, de sei lá quem for, para que a biblioteca dele seja arrumada, para que a escola dele faça uma caixa de livros, alguma coisa assim. Se você não incutir isso no leitor, não consegue. Então é por isso que agora a Unibis está começando um projeto junto às escolas, porque a Unibis cuida, a Unibis Social, ela cuida de 2 segmentos, segmento infantil e infantil, que seria o NACEIS, né, do governo, e para profissionalizante. Então tem um pessoal adolescente que faz ensino profissionalizante. Então agora a gente está começando a levar esses livros, esse acervo, então não só o deficiente visual, como é o que foi criada a biblioteca, mas também para esse pessoal, para que a gente incuta nesses alunos, nesses seres humanos, a necessidade de sabedoria, a necessidade de conhecimento. Aí a gente consegue fazer com que a biblioteca seja valorizada como deve ser valorizada. Tá bom? Valeu, obrigado, gente. Pois não. Não, ainda não. Outra coisa que esse dispositivo não faz, porque cada um vem... Outro dia veio uma senhora, uma filha de 17 anos. Quando eu falei que ele reconhece quando a pessoa chega na frente, assim, ela falou, caramba, então minha filha pode vir da escola sozinha de noite, que se chegar alguém por trás... Eu falei, não, peraí, você está na frente,
Aí eu fiquei pensando, pô, mas podia, sei lá, pôr um negócio aqui, caramba. Faz um 360, passa um raio laser ali e fala assim, ó, tem 2 sujeitos aqui atrás de você, corre que... Não sei, são coisas que o que vai acontecer é a usabilidade do aparelho. Então você usa, dá aquele feedback e eles vão melhorando. Usa, dá o feedback e eles vão melhorando. O problema, eu acho, aqui é o preço. $4.500, pra mim, é grana pra caramba. Quase R$20 mil. Então o pessoal fala, é o preço do smartphone. Não, não é o preço do smartphone, não. Não é nem no iPhone 11, é mais caro que isso, entendeu? Então eu acho muito caro. Então, mas também o que acontece? Foi um grupo de o Lar de Moças Cegas, foi lá, aí um rapaz falou, nossa, mas que caro isso aqui. Eu falei, então, quem que é o seu vereador, seu deputado, seu... Vamos mexer aí, pedir isenção de taxa, isenção de imposto, sei lá. O Banco do Brasil dá linha de crédito, que é o tal do BB Acessibilidade, né? Para comprar cadeira de roda motorizada, comprar esse tipo de material. Mas já aconteceu de eu estar na biblioteca e um senhor de 85 anos, está todo animado com óculos, e falou, liga para o meu irmão, fala para ele dessa acessibilidade. Não, meu senhor, liga lá. Eu peguei, ele ligou lá, a mulher dele, sei lá. Pois não. Então, meu irmão está gostando do dispositivo? Tá gostando. Ele vai poder ler o jornal? Vai poder ler o jornal. Ele falou que tem uma linha de crédito aí, Banco do Brasil, dá para pagar em 72 vezes. 70. Então, a senhora está olhando meu irmão? Tô olhando seu irmão. Então, ele tem 85 anos. Eu falei, Então, se ele morrer amanhã ou depois, como é que eu faço com o resto das prestações? O senhor vai ter que ver no Banco do Brasil, né? Poxa, você está entendendo? É um negócio... Estou vendo, tá bom, então. Se eu vier lá no banco, como é que vai fazer com as prestações? Mas, você está entendendo? O impacto financeiro é muito grande. Então, eu acho que tem que baratear um pouco o aparelho. E é assim, o segundo para o primeiro, você vê, o primeiro era 20 mil. Quando surgiu o segundo é 20, o outro está 9. Então, eu não vejo a hora de surgir o terceiro, para 1 e para 5, o outro ir para 10, e o terceiro vai para... Entendeu? Então, para a gente ir melhorando e diminuindo esse preço. Tá bom? Mais alguma pergunta? Nenhuma? Muito obrigada. Agora, eu queria chamar a Adriana e a Natália, que são bibliotecárias do projeto Fábricas de Cultura, aqui da cidade de São Paulo. Do estado agora, né? A Adriana é formada pela FESP, a nossa colega aqui do lado da biblioteconomia, e a Natália também. A Adriana tem uma pós em Gestão da Informação Digital pela FAAP e um MPG, né? De Informação na França. Bom, vou passar a palavra para elas e elas vão apresentar para vocês melhor o projeto. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando desse projeto que eu venho trabalhando já há 5 anos, eu e a Natália. Entramos praticamente juntas, né? E contar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, da dimensão que ele tem dentro das periferias, né? E de como surgiu. Eu vou fazer uma introdução do projeto como um todo e depois a gente vai falando das bibliotecas, tá bom? Mais pertinho. Então, o programa Fábricas de Cultura é um programa do Estado de São Paulo, né, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e ele é voltado para crianças de 8 a jovens de 21 anos. Embora, como é um atendimento dentro de comunidades, né, a gente tenha público de 0 a 80 até, porque são crianças e famílias que levam seus filhos e tudo mais, mas assim, o projeto em si, ele foi voltado para crianças e jovens, e ele está hoje em 11 distritos da capital paulista. Eu acho que vocês também devem ter ouvido falar do Catavento, né? Então, as fábricas de cultura, elas são geridas tanto pela Catavento, como organização social, e também pela Poieses, que é a qual a gente está representando aqui hoje, né? E elas foram implantadas nessas regiões para que
tivessem atividades culturais e fortalecesse a proteção social e também o incentivo à leitura e à escrita dentro dessas regiões. Então, assim, a Poieses, ela gerencia 3 na Zona Norte, que é Brasilândia, Vila Nova Cachoeirinha e Jaçanã, 2 na Zona Sul, Capão Redondo e Jardim São Luís, e agora abriu do ano passado em Diadema também. A Catavento, ela gerencia outras 5, que ficam um pouco mais na Zona Leste, então Sapopemba, Belém, Vila Cruçá, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes. Então, quando a gente fala em fábrica de cultura, são todas as 11 fábricas geridas por 2 organizações sociais em específico. Tá? Então, a Poieses, essa organização social, que é uma instituição sem fins lucrativos, que gerencia 6 dessas 11, e ela foi implementada, né, pelo governo do Estado com base num mapeamento da Fundação SEAD de 2004. É um mapeamento que não é tão atual, mas que ainda reflete as necessidades desses locais, né, e que mapeou os índices de maior vulnerabilidade do Estado de São Paulo. Então, por meio desse mapeamento, é onde é construída cada uma das fábricas de cultura para ter esse atendimento. Então, os equipamentos e os programas administrados também pela Poieses, essa instituição, além das fábricas de cultura, ela também administra oficinas culturais, né, que são voltadas para a formação artística. A gente fica sediado no Bom Retiro, que é aí na Oficina Cultural do Augusto de Andrade, as fábricas de cultura, a Casa das Rosas também, e 3 museus casas, que é o Museu da Casa das Rosas, o Museu da Casa Guilherme, e também o Museu da Mário de Andrade. Então, a Poieses, além de administrar as 6 fábricas, também administra os 3 museus. Então, é uma organização social ampla, que atinge um nível grande de atendimento, e a gente fica sediado lá na sede. Eu e a Natália, a gente trabalha especificamente com as bibliotecas das fábricas, né? Então, elas têm uma estrutura bem assim, parecida, né? Tanto física. Então, elas são salas equipadas com salas para que a gente tenha os cursos, além da biblioteca. Então, são atividades culturais, curso, tem teatro, tem estúdio. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. E elas são grandes, né? Tem uma metragem de mais ou menos 6.000 metros quadrados em cada uma. Com exceção de Capão Redondo, que é um prédio de 7 andares. As outras têm 2 andares, são planas, são várias salas. Assim, é bem bacana. Eu convido todos vocês a conhecerem pelo menos uma delas. Dentro das fábricas de cultura, além da biblioteca, acontecem outras ações culturais, né? Então, esses cursos, o que a gente chama de ateliês, eles atendem hoje jovens, né, e crianças de 8 a 21 anos, e também oferecem cursos de várias linguagens artísticas. Então, tem curso de circo, de teatro, de multimeios. Agora me fugiu mais alguns. Capoeira, tem vários cursos, né, que são oferecidos para essas crianças. Essas crianças a gente chama de aprendiz, né? Então, os aprendizes dentro da fábrica é uma parte do atendimento que a biblioteca faz, né? Não sei se é metade assim do nosso público, porque a biblioteca ela tem um espaço um pouco mais amplo dentro da fábrica, né? A gente sempre escuta que a biblioteca é a porta de entrada para que alguém venha conhecer o nosso projeto. Então, ela é toda de vidro, então ela fica bem aparente, assim, ela fica logo depois da recepção. Então, assim, quem entra para conhecer a fábrica, vê a biblioteca, e aí, a partir daí, começa a conhecer os nossos cursos e tudo mais. Então, as salas de ensaio, que a gente também oferece como sessão de espaço, como a comunidade ela é carente no sentido também de ter os espaços para apresentações, para aulas, para grupos, para desenvolver atividades artísticas, a fábrica também cede esse espaço como sessão do espaço, cede o espaço, né? Tem o projeto Espetáculo, que é um projeto bem bacana, que é um projeto anual dentro das fábricas de cultura, onde os aprendizes eles conhecem todo o processo de produção de um espetáculo, de uma peça teatral. Então, desde a parte de iluminação, criação do texto, a parte artística, até o projeto ser apresentado numa peça de teatro no final do ano, né? Então, é um projeto bem bacana. Tem também um projeto de dança, que é o Núcleo Luz, que também é para jovens ter essa vivência na parte da dança. A programação cultural.
né? A gente sempre fala que a biblioteca ela é dividida entre a programação cultural e o acervo, né? A programação cultural que a fábrica oferece como um espaço é bem diversificada, tem filmes, oficinas, exposições, né? A gente também tem um estúdio de gravação, que também é gratuito, então muita gente faz o agendamento e faz a sua gravação do CD e tudo mais dentro do espaço. E a biblioteca. Então, a biblioteca, para mim, é um orgulho, primeiro, né? E lá vou eu me emocionar, porque eu adoro me emocionar com essas coisas, sou de humanas, sou bem assim mesmo. É um orgulho, a gente trabalha assim firmemente nas necessidades que as bibliotecas têm, né? Esse é o nosso espaço, é um espaço de acolhimento, é um espaço de entendimento do que a gente tem dentro de cada comunidade. Eu e a Natália, a gente trabalha na sede, mas a gente participa muito dos processos locais e as equipes, em específico, assim, de cada local, elas têm um trabalho muito bacana, muito legal, e assim, é de parceria mesmo. Então, as necessidades locais, elas são muito ouvidas dentro do espaço da fábrica, né? Então, assim, mas somos uma instituição do governo do estado, então nós temos metas, nós temos que prestar contas. Então, assim, o importante é que a gente use as metas e use esse processo todo que a gente tem de prestação de contas ao nosso favor. Então, tudo que a gente tem como recurso que seja revertido em alguma programação cultural, em um acervo que atenda a essas demandas, né? Então, a gente sabe que são centros de informação, né? A gente quer que esse espaço seja acessível. Não é uma biblioteca silenciosa, não é. A gente sabe disso, porém é uma biblioteca onde cada um tem o seu espaço. Então, assim, entre aquelas crianças falando alto, sim, não é uma biblioteca silenciosa, mas ele sabe que ele pode falar alto naquele momento, pode ser que tenha outro momento que ele não vai poder falar alto. Então, assim, um espaço de incentivo à leitura, à escrita, à programação local. Então, assim, não é igual. Cada equipe desenvolve uma programação que tenha a necessidade local, né? Pensa-se muito assim na formação sociocultural da comunidade também, né? E diferente de uma biblioteca comunitária, né? Quando você fala bibliotecas nas periferias, não existe a denominação biblioteca periférica, né? A gente trabalha nas periferias para a comunidade, né? Então, o Estado provê, incentiva a leitura escrita naquele mapeamento e tal, então a gente trabalha para a comunidade. Então, é reverberar todo o nosso trabalho em função daquele espaço e daquele local. São vários serviços que a gente presta, né? Como tem um serviço, assim, a gente tem um trabalho efetivo, assim, de contato com o frequentador muito grande, as equipes, né? Não é um contato meu ou da Natália direto, porque a gente fica mais na parte de gestão desse processo, né? Mas as equipes, elas têm um trabalho muito próximo com o frequentador, no sentido da necessidade dele. Então, a gente tem um laboratório de pesquisa com X computadores disponíveis com a internet, onde eles jogam videogames, eles brincam, tal, mas eles também fazem inscrições, todo esse serviço de currículo, de oficinas para e-mail, serviços sociais, isso tudo também é feito dentro do espaço. Então, eles criam um laço com as equipes no entendimento do uso do espaço, né? Então, a gente tem livre acesso ao acervo para empréstimo, orientação à pesquisa. Então, a gente tem frequentadores que não sabem ler. Então, o incentivo à leitura ele pode vir de qualquer parte do acervo, desde um livro infantil até um livro adulto, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, depois do desenvolvimento do acervo. Acesso à rede Wi-Fi, a gente tem equipamentos de acessibilidade, a gente tem impressora Braille, tem alguns equipamentos para leitura de baixa visão, né, de acessibilidade.
o forte das nossas equipes é a programação cultural. Então, tem programações que a gente contrata dentro do recurso, mas as equipes também desenvolvem atividades. Então, assim, 70% da programação cultural dentro da fábrica de cultura é desenvolvido pela equipe, né? Então, essa equipe também ela tem a grande fortaleza dela é essa programação cultural. Então, tem contação de história, tem encontro com autores, tem oficinas dos mais diversos temas, né? A Natália vai falar um pouquinho disso, e também a exibição de filmes, bibliocine, sempre provendo uma conversa depois, alguma coisa assim, que a gente possa incentivar o uso do espaço. Vou falar um pouquinho do acervo depois, acho que a Nath agora vai falar da parte da programação cultural. Acho que eu não falei bom dia. Bom dia. Acho que entrando um pouco no que a Adri falou, a programação cultural, nós temos 3 grandes metas que foram definidas no nosso contrato de gestão, e são elas que norteiam as nossas contratações e as atividades que são desenvolvidas pelos funcionários das bibliotecas. Então, uma delas é a contação de história. E a contação de história, até entrando também numa questão que a Adriana falou, quando a gente fala num público não leitor, ela é muito acessível para a gente falar de literatura e para a gente falar de temas, até coloquei no slide, que são de difícil abordagem, difícil diálogo. Então, através da contação de história, a gente consegue falar sobre bullying, a gente consegue falar sobre diversidade, de formas que, às vezes, uma roda de conversa, uma mediação de leitura não te dá um acesso tão lúdico, né, através da interpretação. Então, é uma fortaleza muito grande, até com os menores, né, porque os nossos públicos são desde os ateliês, as escolas no entorno e toda essa comunidade que está ali ao entorno da fábrica. Então, a contação de história ela é muito potente no sentido de a gente conseguir uma abordagem acessível para falar de temáticas tão variadas. E uma das coisas que a gente busca fazer em conjunto com as equipes também, que a gente levanta pautas de temas, do que levar para as bibliotecas, da contação de história é o mais diversificado possível. Então, falar de diversas culturas. Então, a gente fala de cultura afro, a gente fala de cultura indígena, a gente vai trazer palhaços para fazer uma contação de história. Então, assim, a gente tenta ao máximo deixar isso o mais plural possível para trazer isso, né? Essa coisa da contação de história que consegue falar sobre tudo de uma forma muito lúdica. Pode. O encontro de leitores é a nossa meta mais aberta. Nessa meta, a gente consegue fazer tanto contratações, quanto os funcionários da biblioteca desenvolvem atividades através dessa meta. Então, nós temos Clube do Livro, os saraus são feitos a partir dessa meta, intervenções. Então, aqui, por exemplo, nas fotos, a gente tem uma oficina de agogô ali embaixo. Aqui a gente tem a boutique de crioula com oficina de turbante, então oficinas de cubo mágico, intervenções, nesse caso aqui, o povos poéticos que passearam pelas fábricas, falando poesias, né, por meio dos canos. Então, a gente entende que a programação cultural não fica restrita só ao espaço da biblioteca. Quando a gente pensa na comunidade, a gente está pensando no todo. Então, uma das coisas que é pensada nessas programações é que a gente também consiga levar isso para fora da biblioteca. Então, o Correio Poético já andou pelo bairro para levar poesia para as pessoas. A gente já foi até as escolas. Tem escolas que não conseguem, às vezes, ir até o espaço da biblioteca. Então, a gente se desloca até a escola para levar um pouco dessas atividades para esses espaços também. Enquanto com o autor, nós temos uma vez por trimestre. A gente vem num processo muito interessante em relação a esse tipo de contratação, que já tivemos assim Pedro Bandeira e Mia Couto, e é muito bacana e importante ter autores como esses 2 autores, mas tem uma coisa muito específica e muito sensível, que é você entender o seu espaço e o que dialoga com esse espaço. Então, trazer aqui o Sandy Oliveira, que vai falar sobre empoderamento, que vai falar sobre racismo, de uma forma maravilhosa, que aquela criança vai se identificar com aquela fala, vai se identificar com aquele autor, é muito potente a gente entender que autores são esses que vão falar com esse público que é tão específico. Porque, às vezes, a gente pensa em grandes autores, que, sim, isso é maravilhoso, mas acho que é essa sensibilidade que nós temos com o tempo e com o diálogo com as equipes, de entender o que serve para esse espaço. Então, a gente tenta trazer autores que são o mais próximos possível da realidade daqueles espaços. Então,
Sérgio Vaz, o Carlos Machado, que até vai participar da programação. Já trouxemos Daniel Bonduruku, Luz Ribeiro, que é do Islã. Então, assim, a gente tenta ao máximo dialogar com as questões que acontecem dentro dos espaços, dentro das fábricas, para trazer essa programação para que a gente consiga ter uma fluidez, né, tanto na programação quanto do que acontece dentro do espaço. Pode passar. Aí, falando um pouquinho dos processos, né, como é que tudo isso é feito, né, porque eu falei das metas. A gente divide a programação em duas partes. Então, a parte contratada é minha e da Adriana, e tem a programação interna, que é realizada pelos funcionários das bibliotecas. Então, no caso das programações, elas realmente são pensadas em conjunto, né? A gente não define nada aleatoriamente. Então, é sempre pensado, sei lá, se a gente está precisando, tem casos de machismo que precisam ser dialogados, e, assim, às vezes a equipe está buscando meios, mas, assim, falta alguma coisa a mais. Então, a gente vai buscar alguma roda de conversa, como recentemente nós trouxemos uma roda de conversa sobre masculinidades negras, para falar sobre isso. Então, a gente tenta, ao máximo, estar sempre balanceando esse processo. E a gente recebe as propostas normalmente por e-mail. Já abrimos alguns chamamentos para receber projetos. É aberto, quem quiser mandar, fiquem à vontade. Então, a gente busca essas temáticas, busca em outros lugares coisas que estão acontecendo. Então, no SESC, a gente está sempre, né, pesquisando e tentando ver meios para compor essa programação. A gente escolhe o artista, contrata, tem um processo quase nada burocrático, vocês imaginam como, né, para fazer esse tipo de contratação, e a gente inclui na programação. No caso da programação das bibliotecas, é definido o número de atividades que eles precisam realizar, até porque a gente trabalha com metas. E o que eu acho que é muito potente em relação às equipes, e é uma das coisas que a gente pensa no processo de contratação dessas pessoas, é o que eles podem trazer para esse espaço. Então, dentro das bibliotecas, a gente não tem só pessoas de biblioteconomia, tem pessoas das artes, tem pessoas de humanas, tem todo tipo de gente que vocês possam imaginar. Então, isso enriquece a nossa programação cultural, porque essas pessoas vão trazer essa bagagem para realizar atividades, para a gente conseguir fazer essa divulgação e ter uma pluralidade grande nessa programação durante o mês. Aí, essa mesma pessoa que propõe a atividade, ela organiza a atividade, ela vai atrás do material e ela também faz o relatório final. Esse relatório é enviado para a gente presta contas a partir disso. Aí, falando um pouquinho agora da comunicação, né, de como tudo isso é divulgado, toda essa programação, né, tudo isso que é realizado dentro do espaço. A gente tem os meios de comunicação, que tem, enfim, na Poiesis tem um setor específico que faz toda a parte, né, de divulgação em imprensa. Então, não sei se vocês já viram, eles costumam divulgar bastante no Catraca Livre, meios parecidos. Então, tem divulgação impressa, redes sociais, esses são os meios mais abrangentes de divulgação. Mas as equipes também divulgam localmente essas atividades. Então, normalmente, os responsáveis por cada biblioteca fazem as divulgações nas escolas e instituições do entorno. Normalmente, como é um contato mensal, então todos os meses eles mandam uma programação, dizem ali a quantidade de vagas, faixa etária, para que essas pessoas se inscrevam e possam participar dessas atividades. Então, a gente tem assim, uma presença muito grande das escolas e das instituições próximas às fábricas. É um trabalho de parceria, assim, desde sempre, né? Então, parceria com as escolas para que a gente possa ter o público necessário para atender metas, mas, assim, é uma coisa muito espontânea, no sentido de que as coisas vão acontecendo para que a gente possa realizar a programação cultural e também a parte toda do acervo. A política de aquisição do acervo, ela é definida... ela tem, claro, a minha mediação, mas assim, ela é definida também onde cada biblioteca apresenta para mim uma lista de livros assim necessários. Quais são esses livros? São livros infantis, infanto-juvenis e também livros que podem dar suporte para as equipes desenvolverem atividades. Então, muitas vezes, os livros são usados nessas atividades como um instrumento de uma mediação de leitura, ou então como uma forma de estudo para fazer uma roda de conversa sobre um assunto necessário dentro do espaço, né? Então, a seleção do acervo, ela busca privilegiar esses livros, tanto literários. A gente tem um recurso X que é determinado e eu posso gastar ele livremente, né? Não existe uma lista pronta, alguma coisa assim. Então, ela é construída com a necessidade local. Então, as bibliotecas não têm o mesmo acervo.
Elas têm, assim, aproximadamente o mesmo acervo, mas não o mesmo. Porque um livro sobre, sei lá, tecnologia, ele pode ser importante na Brasilândia, mas ele não tem tanta saída no Capão Redondo, ou vice-versa. Então, ele pode ser uma fortaleza, e, ao mesmo tempo, livros de assuntos de uso comum, eles são comprados para todas as bibliotecas para que ele seja usado numa e seja um repertório em outra. Então, a construção ela é livre, dentro de metas, tal, mas ela é construída de uma forma muito pensando na necessidade local. Então, a gente pega muitos livros de atualização, muitos livros atuais, lançamentos, literatura, tecnologia, também dando suporte para os cursos que a gente tem dentro do espaço, então livros de teatro, fotografia, cinema e tudo mais. Então, a gente pensa muito nessa construção coletiva do acervo, né? É um acervo bem diverso. A gente constrói ele assim de uma forma bem cheia de amor, né? Ele é bem atual. Ele é bem atual, né? A gente busca muitos blogs e tudo mais, assim. E eu falo, sim, com toda sinceridade. Ele é construído muito com base no que as equipes me passam, no que os moradores das comunidades passam e tudo mais, para que a gente possa construir ele junto, né? Então, o livro que mais sai nas nossas bibliotecas é o Diário de um Banana, né? Porque o nosso público maior é infantil e infanto-juvenil. É ótimo que saia o Diário de um Banana e a gente repõe ele a cada trimestre para que ele saia muito mais, né? A gente tem, cada biblioteca tem um assunto mais desenvolvido. Então, o Capão Redondo tem uma gibiteca grande, onde ele tem muita saída de gibi, então a gente faz uma busca grande em gibis, autoras negras, né? Então a gente também teve uma compra bem grande de autoras negras. Então a gente busca muita identidade dentro do acervo. A gente fez recentemente a compra de bonecas, né? Bonecas de pano, bonecas negras, bonecos negros, bonecos de acessibilidade. E assim, o impacto que gerou isso nas atividades dentro da identificação do nosso público com o acervo é muito grande. Né? Acho que um dos pontos também é, de um tempo para cá, a gente tem conseguido comprar livros independentes. Também, e aí, pensando que a gente está nas periferias, que a gente está falando com os autores que normalmente trabalham de forma independente, então tem sido uma fortaleza também trazer esses livros para dentro desse espaço. Né? Acho que isso, de um tempo para cá, a gente tem conseguido tudo mais, trazer. sem dúvida. Então, assim, a gente tem aqui um acervo... Ah, não fez a Não foi o GIF. A gente não pode esquecer que a gente é uma biblioteca. Eu sempre falo isso para as equipes. Nós somos uma biblioteca, não podemos esquecer. Porque, assim, na verdade, a gente tem a programação, a gente tem todo... É um espaço que, claro, não é um espaço tranquilo, é um espaço tenso, a gente lida com conflitos, a gente tem as necessidades que os nossos frequentadores têm, são necessidades que são difíceis de lidar, né? A violência, tudo isso que acontece dentro do espaço da biblioteca é muito tenso. Então, a gente às vezes fala assim, esquece que é uma biblioteca, né? Que a gente empresta livro, a gente tem que comprar livro em atraso, livro, essa parte de organização. Então, a gente usa um sistema de catalogação, né? Que é o Sofia. Os livros são classificados pela CDD, então eu faço a classificação deles pela CDD. Tem atendimento ao público, tem serviço de referência, que é a indicação de livros sempre que um frequentador entra no espaço, né? O serviço de cobrança de atrasos e devoluções, a organização e esses relatórios estatísticos, né? São bibliotecas grandes, a gente tem 36 mil exemplares nas 6 bibliotecas, né? A biblioteca que está em construção agora é a biblioteca de Diadema. A gente tem também uma quantidade grande de livros em atraso, né? Então, esses 36 mil catalogados, quando a gente faz o inventário, a gente sabe que tem uma quantidade assim grande de livros em atraso. A gente não trabalha com um sistema de muitas multas, né? A gente tem um período de 15 dias de atraso, ele pode atrasar. Se ele vem devolver o livro depois desse prazo, a gente aceita e deixa 15 dias, que é o prazo máximo de atraso. Por quê?
o nosso objetivo é o incentivo à leitura, né? A gente tem que também desenvolver a responsabilidade de devolução do livro e tudo mais. O regulamento existe, ele tem que ser seguido, tal. A gente sabe que quando tem a perda de um livro, ele tem que repor num que a gente indica, mas assim, muitas vezes o nosso frequentador ele não tem, a maioria das vezes ele não tem recurso para uma devolução de um livro. Então, só o fato dele chegar até a biblioteca, falar, perdi o livro, não tenho o livro, perdi. Isso já é para a gente um avanço, né, desse reconhecimento de perdi um livro. Olha, não vou poder devolver o mesmo. E nos devolve outro. A gente aceita o mesmo livro, porque é todo um trabalho de construção mesmo desse processo, né? Então, a gente faz campanhas de devolução, também a gente faz campanhas sem constrangimentos do frequentador, a gente deixa uma caixa em algum espaço, devolve aqui o seu livro, porque a gente entende que muitas vezes a gente é a falta de condição mesmo na devolução desse livro, né? Então a gente cria políticas internas nesse sentido de não constranger o frequentador, mas que também ele tenha o entendimento da responsabilidade de devolução. Então a gente liga, a gente cobra, tal, mas assim é um processo de construção mesmo desse leitor, né? Então a gente tem 69 mil usuários cadastrados. No ano de 2018 a gente teve 16 mil, quase 17 mil frequentadores, e até agora já teve 17 mil frequentadores, né? Então, assim, é um espaço bem cheio, né? Ele está sempre com crianças dentro, né? Crianças, adolescentes e tudo mais. Então, é um espaço que a gente tem que construir. A gente construiu para que ele seja o mais acolhedor possível, o mais plural possível, o mais diverso possível, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês assim, cada uma das equipes, porque, na verdade, são eles que estão na linha de frente, são eles que estão no dia a dia recebendo esse frequentador, recebendo esse usuário, esse morador, esse aprendiz. Então, as equipes, os processos seletivos priorizam moradores que moram perto da fábrica, né? Então, porque já conhecem qual é a necessidade daquele espaço. Isso, para a gente, é um avanço bem grande. Então, quando a gente contrata um auxiliar de leitura e pesquisa, né, ele já sabe que ele vai ter que desenvolver uma atividade dentro do espaço. Então, ele traz a expertise dele, a arte que ele estudou para o espaço. Né? Então, cada equipe tem um perfil diferente de acordo com como essa equipe foi formada. Então, essa é a equipe de Brasilândia. Tem a Andrea, a nossa auxiliar de biblioteca, que está aqui também. Essa é a equipe do Capão Redondo. Né? Então, no Capão Redondo, como eu disse, a gente tem os quadrinhos, a gente tem um trabalho forte sobre o Egito Negro, né? Então, cada um da equipe traz a sua experiência e desenvolve atividades relacionadas à sua experiência dentro do espaço. Então, as crianças, os frequentadores, eles se identificam, porque eles sabem que aquele funcionário que está lá reconhece também as dificuldades que ele passa no dia a dia, com relação a todos os assuntos possíveis. Essa é a equipe de Diadema, né? A nossa recém-formada equipe de Diadema, né? É a nossa biblioteca mais nova, é a maior também. A gente está com um acervo em construção. Eu digo a maior em espaço físico. Em Diadema, ela é considerada como um centro cultural, porque o distrito de Diadema ele não tinha, né, ainda um centro cultural. Então, a biblioteca é muito frequentada, a gente tem um nível bem grande de empréstimo. Então, o perfil, cada local tem o seu perfil de frequentador. Então, é um perfil diferente de Capão, de Brasilândia, mas é um perfil mais regional ali do espaço. Então, essa é a linda equipe de Diadema, todas são lindas. A equipe do Jaçanã, né?
Na verdade, a gente coloca como Jaçanã, mas ela fica dentro da Jova Rural, né? Então, ela traz também as suas especificações, está dentro do espaço. É uma biblioteca que é uma fábrica de cultura que teve que abrir espaço, né, até uma outra entrada para facilitar o acesso da comunidade para a fábrica, né? Também é uma biblioteca com bastante empréstimo, que desenvolve bastante coisa legal também. Essa é a equipe do Jardim São Luís, né? Então, assim, é bem bacana a gente... Eu participo de todos os processos de seleção, é bem bacana a construção da equipe. E aí a gente, quando pega as listas de livros, a gente já sabe de olho fechado de onde é cada uma delas. Porque como eles também indicam as suas preferências, né? Então a gente fica sabendo, é fácil saber a necessidade local e também a necessidade da equipe no desenvolvimento das coleções e também das atividades. Aí, essa equipe da Vila Nova Cachoeirinha, né? Então a gente teve as duas primeiras que abriu foi Capão Redondo, Jardim São Luís, Vila Nova Cachoeirinha. Então Cachoeirinha é uma das mais antigas. Ela fica numa região um pouco mais central também ali da Zona Norte. E é só, já perdi a voz. É só não, e é tudo isso, na verdade, né? É um projeto bem bacana, que a gente se dedica bastante a ele, eu, a Nath, as nossas equipes, né? E eu fico aberta. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que É tudo isso. é tudo isso. Minha parceira do dia a dia. É nóis. E é nós. Tudo isso, né? Eu vou abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, contar uma experiência, perguntar o endereço de uma fábrica, não sei. Eu sou o Rogério, professor aqui do departamento. A Adriana, nós conhecemos já há muito tempo, né? É verdade. Pulando de projeto de sucesso em projeto de sucesso, né? bom. Parabéns para vocês, muito legal o trabalho. Quanto tempo tem esse projeto? Ele é desde 2012. Então são 7 anos já. A Nazaré. Eu queria perguntar como anda a pesquisa sobre esse projeto? Vocês têm tido demanda de algumas instituições? Não. De pós-graduação e graduação? A gente teve, acho que uma tese que foi escrita no projeto, né? Você conhece mais alguma? Mas muito, assim, eu percebo ao longo desse tempo, de 5 anos que estamos juntas, tem muitas pessoas pesquisando a fábrica. Mas, assim, pensando num projeto que foi feito no início, não mais. Não mais. Existe, assim, uma intenção de que seja refeito, porque, assim, são 7 anos, está tudo muito diferente. Sim. Mas a gente não sabe, assim, se isso vai ser realizado realmente. Existe uma intenção de que realmente seja feito esse mapeamento novamente, mas eu não... Pesquisa não sei. acadêmica é pouca, né? Pesquisa acadêmica a gente tem a gente teve pontuais. acesso assim, de poucas... Mais pessoas fazendo pós-graduação, que gostariam de que estudar procura, o espaço. Isso, que procuram o espaço. Essa demanda vocês têm. Isso, a gente teve uma pessoa de fora para falar de acessibilidade, né? Porque o espaço ele tem esses equipamentos de acessibilidade e onde a gente tem dificuldade, inclusive, de prover o acesso ao usuário mesmo de baixa visão, os cegos e tudo mais. A gente consegue, até a gente não consegue, a gente consegue parceria com algumas ONGs que imprimem alguma coisa em braille, alguma coisa assim, mas assim, frequentadores mesmo usando o espaço braille a gente não tem muito, mas aí a gente eu lembro que teve uma pesquisa sobre espaço de acessibilidade, mas acho que fora isso não teve mais não. Esse acessibilidade foi bem interessante, porque foi uma moça americana e ela apresentou o projeto pra gente, ela deu até algumas dicas de melhoria, coisas que a gente poderia fazer, então foi super interessante. Mas já vi pessoas buscando informações para pesquisas mesmo. Isso, para pós-graduação e graduação. Completo, não, total, né? muito completo. Então. A gente brinca que não tem, infelizmente, né? A gente não tem tempo. A gente vai nos seminários e aí a gente fala, nossa, mas a gente faz isso também, por que a gente não está lá em cima para falar? E a gente fala, realmente é um trabalho bem exaustivo mesmo, é um trabalho que demanda bastante do nosso tempo, né? Bastante do tempo das equipes, por ter esse espaço vulnerável, né? É um trabalho que também é pesado algumas vezes, né? No sentido de
de você ver as dificuldades, de você ver a violência, de você ver abusos, todos e essas pessoas frequentando o espaço, né? Então, ele acaba, às vezes, a gente fala, não tem tempo, né, para isso. Mas toda vez que a gente vai em congresso, a gente fala, a gente deveria fazer isso. Mas se alguém que tem tempo quiser e tiver interesse... por favor. Tem Total. Será um prazer. Legal. Eu acho, inclusive, que a gente podia fundar uma linha de pesquisa nas fábricas aqui agora. Nossa, tem um monte de coisa para estudar. A gente abre um docs ali que todo mundo manda um e-mail. Tem um monte de coisa para estudar, sem dúvida. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Olá, obrigado. Bom dia a todos, Bom dia. primeiramente. Meu nome é Marcelo, sou docente aqui, exemplo do Rogério, desse departamento. A minha pergunta é um pouquinho mais técnica, digamos assim, porque eu fiquei preocupado com a questão da gestão e a gestão financeira dos recursos que vocês fazem lá no centro que vocês trabalham. Eu fiquei imaginando que vocês fazem a gestão de 6 unidades, e 6 unidades, e vocês expuseram muito bem, e vocês consideram as necessidades de cada um dos bairros, de cada uma das comunidades. Então, não é um produto, digamos assim, enlatado que vocês estão oferecendo, mas um produto personalizado para cada uma dessas fábricas. E aí eu fiquei me perguntando o seguinte, cada bairro tem uma necessidade diferente e, portanto, algumas ações custam mais, umas mais, outras menos, ou algumas unidades consomem mais recursos do que outras. Qual que é o critério que vocês utilizam para fazer essa distribuição de recursos? Na verdade, existe um projeto de gestão, né, que é dividido pelos departamentos não vou saber exatamente assim qual foi a regra, por exemplo, para me dizer que no Capão Redondo eu tenho que gastar X. Na verdade, é um recurso total que é distribuído de forma igual. Um recurso né? anual, né? Isso, é um recurso anual, né? Então tem todo um planejamento orçamentário anual, e ele é distribuído de forma igual para todas as unidades, né? É um recurso público que está visível na página da instituição, da Poieses, né? Então, eu recebo esse orçamento e, com base nesse orçamento, eu faço a distribuição das atividades. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem como regra, né, é que a gente oferece a mesma programação contratada para 6 unidades. Ele pode ser uma necessidade numa unidade e acaba sendo um repertório em outra, né? Mesmo porque também a mesma atividade, ela não tem por exemplo, um autor, ele pode funcionar muito bem numa unidade e na outra unidade não, né? E aí a gente recebe esses relatos das equipes, faz sempre uma avaliação, dá um retorno para o artista, para o autor, também para que ele entenda qual é a diversidade de local que a gente tem, né? Isso acontece não só com o autor, com contação de história. A gente foi construindo no decorrer dos anos também um perfil desse contratado, né? Porque assim, as equipes eu sei que já vão desenvolver uma atividade com entendimento local, né? Então 75% da programação é desenvolvida pela equipe, então ela vai desenvolver com perfil local. O contratado, que é um recurso, eu tenho que pensar muito bem para ter um resultado bom do uso desse recurso, né? Por isso que o acervo já tem uma lista diversa, diferente de cada unidade, né? Isso eu consigo fazer. Mas a programação, por conta burocrática, de contrato e tudo mais, a gente fecha um pacote, né? Então, é importante que essa contratada tenha um perfil. A gente já errou bastante, né? Faz parte do processo. Do processo, onde a gente percebeu que o artista não tinha a dimensão do que é o espaço e que também tudo bem, ele também, né, embora a gente passe para ele, são trabalhos na periferia, né? O espaço, ele é um espaço que está muito cheio, vai ter criança gritando, né? Criança tentando, porque eles querem atenção. Então, a pessoa tem que estar preparada
para o que é o espaço da fábrica, né? Então a gente já teve artistas que a gente já falou assim, não, ele não tem o perfil. E a gente foi construindo com a indicação da equipe, com a indicação local, profissionais que trabalhem já com o perfil local, para que o recurso seja distribuído de uma forma mais consciente. Então, eu recebo esse recurso geral, ele é igual para todas as unidades, e eu distribuo da forma onde eu imagino, eu e as equipes, a gente imagina que vai ser melhor aproveitado. Tem uma coisa que orienta a gente também, que são as metas, né? A gente responde metas para a Secretaria de Cultura. Então, essas metas é uma forma também de orientar como é que a gente aplica esse gasto. Entendi. Né? Então, assim, é o que a Adriana falou, é o recurso total que precisa ser dividido em 6. Pensando em 6, é tipo filhos, tem que dividir de forma igual, né? Não dá para contemplar mais uma do que outra. E tem algumas coisas que são locais, né? Tem coisas que talvez o Brasilândia consiga comprar, que o Diadema não consiga, só que aí são questões locais. Pensando em biblioteca, o recurso é anual, dividido em 6 de forma igual. Isso. E aí é isso, a gente se norteia pelas metas. E aí a gente fica muito triste quando não dá numa fábrica, porque a gente investe, inclusive, em expectativa do artista que a gente contrata. Então a gente depois senta com as equipes, e aí como foi? Ai, não, foi grosseiro com as crianças, ou não entendeu o espaço, fez pela metade, ficou atrapalhado. Ou então é aquele, né, porque a pessoa já está acostumada, já sabe qual é a necessidade do espaço e tudo mais, e é um retorno maravilhoso. E como a gente trabalha com propostas, né? Propostas. A gente recebe as propostas, olha, o que está no YouTube fala, não é o que maravilhoso, a pessoa mostra, né? Isso aqui Verdade. foi feito para o nosso espaço. E aí chega lá, a dinâmica nem sempre aquilo não reflete o que está na proposta. Então a gente passa por isso. E a parte boa é esse diálogo com as equipes, que é constante. Assim, a gente precisa desse retorno deles para saber se esse artista volta, se ele não volta, se a gente pode passar essa indicação, às vezes, para terceiros, né? É bem esse processo. E assim, nos tempos atuais, eu falo assim, que eu nunca imagino o potencial da profissão do bibliotecário, que trabalha com informação, né? Mas assim, nos tempos atuais, a informação é uma coisa assim que para algumas pessoas dá medo, né? Então, assim, o livro, né, que a gente tem vivido. Então, hoje a gente faz uma lista aberta e assim, sem nenhum tipo de indicação ou censura do que eu estou colocando dentro da fábrica, né? Então, a gente tem livros de diversidade, a gente tem livros, né, de política, de religião, de ateísmo. Então, de tempo em tempo, a gente faz um levantamento nesse sentido. Então, assim, hoje em dia, a gente tem que ter a noção da importância desses espaços, né, dentro das comunidades e da importância do nosso trabalho dentro da informação, né, dentro da cultura e dentro da informação, que é realmente, hoje, um trabalho muito, muito mais importante do que qualquer outro momento. Né? Ok, muito bom. Obrigado. Só mais uma outra pergunta, se me permitem. É o seguinte, vocês falaram que tem uma parceria com outros equipamentos, com escola, por exemplo, da região. Como é que se dá essa parceria? Como é que elas enxergam vocês e como é que vocês enxergam esses outros equipamentos, sendo que alguns deles são do próprio governo do estado, por exemplo? Sim. Na verdade, talvez, se eu estiver falando besteira, minha equipe, porque são eles que estão lá fazendo essas parcerias. Na verdade, assim, as escolas do entorno, né, a ideia é que as equipes entrem em contato com escolas, CCAs, instituições próximas, assim, oferecendo os nossos serviços, né? Então, mensalmente a gente oferece, é isso mesmo, né? A nossa programação, aí elas demonstram interesse, a gente tem, às vezes, ou não, ônibus que possa buscar essas escolas para virem até a fábrica participar dessa programação cultural, né? Às vezes também a gente vai até as escolas fazer alguma programação nesse sentido. Isso independente de ser município ou de ser governo do estado. A gente não se prende muito a isso, não. As equipes, na verdade, elas buscam essas escolas para que elas tenham esse conhecimento do espaço e de fazer usufruto dele. Né? Isso independente de ser prefeitura ou estado. A gente, principalmente, acho que os CCAs, que são muito frequentados dentro do espaço, então, e isso é aberto para a equipe local. Né? Então, são eles que fazem esse tipo de mediação com as escolas e tudo mais,
porque a gente também precisa de público, então vem escolas, salas completas para uma atividade e tal. Então, também é independente do governo mesmo. Tá bom? Obrigado. Imagina, obrigada a você. Mais alguma pergunta, gente? Temos tempo. Você falou de uma biblioteca que está com uma experiência de ter se tornado um centro cultural. E daí eu fiquei curioso como que funciona essa atividade, né, da dinamização do espaço da biblioteca. Se tem editais, se acontecem outras, e como que é a recepção de grupos que querem desenvolver trabalhos na biblioteca. Então, a gente já fez alguns editais, né, que ficam públicos na página da fábrica. Não chega a ser um formato edital, É, né? Tão burocrático. É submissão de propostas, proposta, né, é. que a gente faz, né? Nada assim formal como edital. E isso pode ser feito também para o nosso e-mail, para o meu e-mail, para o e-mail da Natália, de forma livre. A gente faz a avaliação da proposta e dá um retorno para o artista. Então, a gente prioriza propostas assim de contação de história. Os encontros com leitores podem ser oficinas das mais diversos formatos artísticos, né? Também rodas de conversa, temáticas que a gente acredita que sejam relevantes dentro da nossa necessidade. Então, a gente recebe bastante proposta. Aí também aí entra a questão do recurso, né? A gente recebe propostas caríssimas. Oficina de cupcake, R$3.000. Jamais, não tem condição de fazer uma oficina, mas a gente já fez várias oficinas de culinária dentro do espaço. Então, a gente também avalia preço, qual é a proposta, né, o valor, qual é a proposta, e se está dentro da necessidade local. Então, pode ser feita para os nossos e-mails, né? E aí a gente dá um retorno para o artista sempre por A única e-mail coisa também. que implica um pouco em relação aos projetos é uma questão de carga horária. Às vezes também, as é pessoas vêm verdade. com uma coisa de continuidade. Uhum. Aí eu tenho uma oficina que eu, sei lá, preciso de 3 dias seguidos. A gente não consegue contemplar esse tipo de proposta. Então as nossas atividades acontecem uma única vez, replicada nas 6 bibliotecas, no máximo 2h30 de atividade. Por que isso? Porque a gente recebe tanto as escolas quanto os ateliês locais, né, de cada unidade, e a gente não consegue ultrapassar esse tempo de atividade, porque normalmente quando ultrapassa esse tempo de atividade, a escola precisa voltar, ela tem horário de saída, os ateliês têm horário de saída, então a gente tem um tempo tanto quanto restrito. Então é um diálogo constante com os oficineiros e afins em relação a esse tempo. Olha, você consegue diminuir a sua atividade de 4 horas para 2? É possível? O que dá para ser feito? Você leva metade já aconteceu, né? Metade do bonequinho pronto, e o restante, as crianças vão produzir o restante, vão confeccionar o restante. Então, é esse diálogo mesmo em relação às atividades. Acho que é isso. Mais alguma? Olá, eu sou Kairas. Eu queria fazer uma pergunta, que eu fiquei pensando nessa parte de oficina e tal. Eu queria saber se vocês têm alguma oficina, ou já tiveram, têm interesse de fazer uma oficina, em questão de escrita, para incentivar, porque vocês falaram que tem no acervo livros que são de escritores que são da área, esse tipo de coisa. Então, vocês fazem esse tipo de oficina? Como que é esse tipo de oficina? Como funciona para as pessoas que estão participando? Vocês já receberam retorno de pessoas que começaram a fazer uma oficina e depois lançam um livro, alguma coisa assim? Sim. Tem um caso, pensando já no final do que você falou, tem uma oficineira que veio nas fábricas e ela montou propostas de oficina pensando na experiência dela. Então, ela veio e montou um livro com as crianças, já faz alguns anos, deve ter sido 2016. E, a partir disso, ela pensou em 1000 possibilidades, né? Mais de uma, na verdade, pensando nessa coisa da escrita. Nós temos os funcionários que realizam atividades. E o legal desse funcionário que está ali constantemente, que está com essa relação com o público, é que ele consegue enxergar, peraí, se eu tenho um público ainda não leitor, como é que eu trabalho isso? Mediação de leitura, às vezes ele vai fazer leitura de imagem. Então, assim, existe um movimento local dos funcionários para fazer esse tipo de atividade. A gente contrata, sim, mas a gente sempre fica muito atento para não trazer Tem oficinas incríveis de criação de escrita, que são maravilhosas, mas quando a gente pensa no espaço, a gente também fica pensando, contempla quantas pessoas. Será que um aprendiz ou um frequentador não vai ficar se sentindo mal porque não vai conseguir interagir naquela atividade? Então, assim, existe um cuidado da nossa parte, mas existe também as equipes que têm o olhar local para entender
como é que eles trabalham essa questão da escrita. Mas isso existe, sim. Tem ateliê também, né? Tem um ateliê de literatura nas fábricas, nas fábricas, que é mais específico, não faz parte da biblioteca, mas que em algumas unidades tem uma relação boa com a biblioteca, trabalha em conjunto e tudo mais. A relação dos ateliês com a biblioteca também é próxima, então quando tem uma programação relacionada, a gente sempre prioriza o convite do ateliê para participar. Então, a gente já contratou de escrita criativa, né? A gente sempre prioriza isso. As atividades que as equipes desenvolvem também leva muito isso, né? E, assim, a poesia, o poema e finaliza com arte. Então, isso está sempre muito, muito próximo. E o desenvolvimento do leitor também dentro do espaço. Como eu falei, ele pode começar lendo um Diário de um Banana, aí quando ele devolve, você gostou? Vamos oferecer outro. Quer dizer, pela literatura não ter faixa etária e ser a maturidade do leitor, fica muito mais próximo essa mediação de leitura também nesse processo todo de empréstimo e tal, que também acaba desenvolvendo a leitura do frequentador. Tá bom, obrigado. Mais alguma pergunta? Bom dia, Adriana e Natália. Meu nome é Lorena. E, na verdade, tem uma pergunta e eu também tenho um apelo. Assim, eu sou de Taboão da Serra, lá não tem fábrica de cultura. A fábrica de cultura mais perto da minha casa é do Capão Redondo e fica a 2 conduções de ônibus e um metrô. Eu conheço os espaços, são muito incríveis. E eu tenho um projeto cultural que se chama Despertar Cultural. E, assim, Taboão da Serra, não sei quem conhece, quem mora na região, infelizmente, a gente não é contemplado com esse tipo de coisa. A gente tem uma secretaria de cultura muito fraca em relação a projetos culturais e programas de incentivo. A gente não tem nada, na verdade. E, a partir desse ano, está crescendo esse movimento de cultura na nossa região, tanto com o meu projeto, quanto com o Islã do Taboão, também, que começou agora há pouco. E a minha pergunta vem no sentido assim, vocês falaram que a gente consegue chegar até vocês fazendo propostas, inclusive no meu projeto a gente tem muitos autores periféricos que têm livros autônomos, não são publicados por editoras, mas têm livros impressos. A gente também tem sarau, enfim. Mas como que funciona esse processo inverso? Porque a gente pode chegar até vocês, né? Agora eu descobri isso por meio dos e-mails, inclusive quero entrar em contato. Mas como que funciona esse processo inverso? Como que vocês chegam até o artista? Porque o meu apelo vem nesse sentido, porque a gente tem esse movimento que está crescendo agora, só agora, em Taboão da Serra, com esses 2 projetos. E aí eu queria saber, porque a gente está muito distante disso, a gente está muito distante desse polo cultural que tem em São Paulo. É que, assim, né, a gente não pode dizer que está 100%, né, por esses recursos públicos, mas, em comparação ao que a gente tem lá, que é nada, a gente está muito, muito, muito distante de vocês. Aí eu queria saber como fazer essa ponte. Inclusive, né, igual vocês falaram de alguns artistas famosos que já chegaram até vocês, como, por exemplo, o Sérgio Vaz. A gente já tentou entrar em contato com ele, mas por questões de data a gente nunca conseguiu fechar com ele, mas a gente já conseguiu fechar com pessoas do Cooperifa, como, por exemplo, o Cocão A Voz, que também que é também de lá, ele já foi até o nosso projeto. Então, a gente queria saber como fazer essa ponte. Falo tanto pelo Despertar Cultural, quanto também falo pelo Islã do Taboão. Falo pelos 2. Que bom, que bom. Assim, a gente constrói com muita indicação, né? Como eu disse, a gente não, eu não tenho conhecimento da necessidade local, né? Então, a gente constrói muito com indicação das equipes. Se a gente tem uma temática que a gente quer desenvolver, a gente busca, né? Não adianta sempre a gente buscar no SESC, por exemplo, porque a gente sabe que já a gente pode bater em recurso e pode bater até em característica do contratado, sim, né? Sim. E das necessidades. Então, por exemplo, se a gente tem uma temática específica, a gente busca no local a articulação, que tem um departamento de articulação, se ele conhece algum autor periférico, aí ele passa uma lista de autores que eles conhecem do local e a gente entra em contato, a gente vai muito a partir de indicação, né? E a questão também dos funcionários serem, boa parte dos funcionários, eles moram na região. Isso. Normalmente são ativos, né? Então, eles trazem muita coisa pra gente. Isso ajuda bastante. Mas é sempre muita pesquisa, leitura e sempre buscando muita coisa. Porque, querendo ou não, a gente realmente não está no espaço. E não está no local, né? Então, isso faz acho que diferença. No seu caso, você pode entrar em contato com a fábrica, inclusive, para usar não só os serviços
da biblioteca, também como cessão do espaço, acho que esse Capão é o mais próximo, né? Cessão do espaço para poder usar e fazer um sarau, de repente, no espaço da fábrica e divulgar. Né? É o Vitor que está agora lá no Capão Redondo. E dando um super, exemplo super positivo, né? O Perifacon, que aconteceu no Capão Eu estive Redondo, lá no Perifacon. foi uma sessão de espaço Foi da sessão de fábrica espaço. para que eles realizassem. Agora, o Perifacon é esse evento gigantesco com um monte de apoio. Então, acho que a sessão de espaço também é muito importante para que vocês consigam realizar as atividades de vocês. Porque eu sei que a questão de espaço é delicadíssima. Né? Às vezes a gente realmente não consegue um lugar para desenvolver. E o bom é que, assim, na sua região, talvez conseguir uma sessão de espaço no Capão te ajuda tanto nas pessoas ali do entorno quanto o pessoal de Taboão, assim. Se você quiser depois conversar, quiser o contato do Vitor, porque eu acho que pode ser uma boa. Mas manda a proposta pra gente. Porque é muito difícil essa nossa comunicação. A gente tem uma comunicação com o pessoal aqui de São Paulo muito bloqueada, porque é muito longe. A gente já tem a dificuldade na região, com a prefeitura da região. Quem dirá a gente tentar ir para outro espaço, para tentar conversar com alguém, criar uma ponte. Não exatamente tanto pelo espaço, mas por uma questão de a gente conseguir ampliar o projeto para que mais pessoas cheguem da nossa região mesmo, cheguem aos nossos projetos. Porque tem muita gente que está ali que não sabe que existe, entendeu? Porque, de repente, a gente precisa de um espaço de divulgação, um espaço para que as pessoas conheçam, nem tanto pela sessão de utilizar o espaço, né? Porque a gente... Sim. É na base da parceria mesmo. Exatamente. Né? Então, tenta fazer... A gente te passa o contato do Capão, já que é a fábrica mais próxima, e aí apresentar o trabalho de vocês. O Vitor era super atento com relação a isso, a parcerias da Zona Sul. Também. Ele também fez a feira. Ele é do Taboão. Ele é do Capão. Ele é do Taboão, né? Ele é do Taboão. Ele é do Taboão. Ah, pronto. Ai, meu Deus. Eu não sabia. Eu pensei que ele era do... Sabe o bairro? Acho que ele é do Taboão, não é? Você sabe o bairro onde ele mora? Não sei, você sabe? Não sei. Não sei, mas assim, a gente passa o contato e... Tá bom, obrigada. E assim, é na base da parceria mesmo, de tornar-se parceiro e visível, de mostrar o trabalho de vocês e tudo mais. Quando a gente vai buscar um autor, né, a gente busca bem na base da indicação mesmo, da indicação local e da necessidade local. A gente trouxe a Cláudia Adão no trimestre passado, né? Foi agora. E que é um tema bem pesado, né? Que ela fala de genocídio negro, né? Que ela tem uma pesquisa nessa área. E assim, ela conseguiu falar para crianças e adolescentes de uma forma clara, onde eles entendessem. Então, a gente sempre busca autores e artistas que tenham essa vivência para que ele consiga passar essa identidade para quem está participando da atividade. Tá bom? Tá bom, obrigada. A gente se fala depois, tá bom. Então. Mais alguma pergunta? Bom, obrigada, Luma. Eu gostaria de agradecer. Fábrica de Cultura. Exatamente. Eu gostaria de agradecer a vinda, agradecer, enfim, entre tantas outras coisas. Eu estive com elas durante o ano passado, a maior parte, né? Aí saí, enfim, mil coisas. Mas muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pelo mesmo. trabalho, pela disponibilidade, enfim, precisando. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. A gente já vai fazer o sorteio. Todo mundo tem número para o sorteio? Pegou lá na frente? Todo mundo? Se falar depois, não pode participar. Mentira. Não tem? Bom,
A gente vai sortear alguns itens dos nossos colaboradores, nossos apoiadores. Ah, tá. É 34, entreguei o delas. Bom, nós recebemos algumas coisas dos nossos colaboradores e vamos sortear para vocês. Eu queria falar desse Kindle, que não está para sorteio, mas está para rifa. A rifa é R$5, vocês podem comprar ali na frente. E aí a gente vai sortear na sexta-feira. E quem ganhar leva um Kindle 10ª geração, ótimo para leituras, tanto da faculdade quanto tantas outras. Então aqui, ó, é oportunidade. O primeiro que eu vou sortear, esse aqui, que é um livro chamado Caminhos para a Transformação da Escola, número 3, da Expressão Popular. Número 109. 109. Não tá. 122. Aqui. Ajuda institucional. Com ele eu não esqueceria. O próximo livro a ser sorteado é esse aqui, Educação Ambiental, da editora Gaia. 132. Dou-lhe uma. Aqui. Acabei de te dar um número, você já me devolve. O próximo é o Retratos da Leitura 4. 116. Mais um Retratos da Leitura 4. 91. Mais um Retratos da Leitura 4. Opa! Retratos da Leitura. 97. Quem não chora não mama. Não. Esse aqui é o Livro no Brasil, da editora EDUSP. 89. Nossa! Depois você me empresta. Agora, eu vou sortear esses ingressos para o MAN. Cada um desses vale 2 ingressos para o MAN, museu ali no Ibirapuera. 134. Agora é mais um ingresso para o MAN. 127. No próximo, temos um ingresso para o Petra Belas Artes, ali na Consolação. 128. Olha, ali atrás. Vários rolês culturais. Você já ganhou. Agora é uma coleção com 3 livros. É O Enigma da Capela Real, O Mistério da Ilha de Dom João VI e Mistério no Museu Imperial, da editora Biruta. 127. Já foi, não foi? De novo. 127. Ih! 99. O próximo são um vale cupom para essa loja chamada T-shirt Mural, que vende vende camisetas com tema da biblioteconomia e afins. Pode. É um para cada. 93. Mais um.
120. Atento. 119. Quem pegou antes, Alex? Mais um. Fica quieto, Alex. Mais um. 106. Ali. Nossa colega de Campinas. Mais um. 91. Já foi, né? 121. Ali. O nosso próximo prêmio é uma camiseta da T-shirt Mural, que agora ela já está aqui. Vamos lá? 102. Aqui. O próximo e último. É todos, né? São todos? É uma coleção da Pulo do Gato. Eles mandaram. São. Não. São os livros O Direito de Ler e Escrever, da Silvia Castrilon, Ao Revés do Avesso, Ler e Brincar, Ouvir nas Entrelinhas, Ler e Saber e Livros para Leitores, Informações e Formadores de Leitores. E ela vai nessa sacolinha ainda de gatinhos. Só pode sortear. 108. Ali, ó, professor. Professores, viu? Esse sorteio, a sorte é não ser sorteado. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa manhã. Nós temos algumas programações à tarde, durante a noite, pelo resto da semana. Estão todos mais do que convidados para ficar. E é isso, a gente tem um coffee aqui, a sala ao lado. Oi? Ah, sim, a editora 34 está lá embaixo, com 30% de desconto para quem participar da semana. E a editora Expressão Popular também está aqui na frente, para vocês aproveitarem o acervo deles. Lembrando também que o Kindle está para rifa. Ajudem a gente e ganhem um Kindle.